Muito boa tarde, estamos numa belíssima tarde para irmos até à cidade dos arcebispos, à magnífica cidade de Braga. Hoje vamos ter aqui connosco o doutor Filipe Ferreira, o coordenador do Serviço Educativo e de Mediação Cultural do Museu dos Biscainhos. Eu começo, doutor Filipe, por lhe agradecer a sua disponibilidade. São sempre muitas solicitações e teve a gentileza de ceder um pouco do seu tempo e ainda por cima ao sábado para estar aqui connosco. Muito obrigado em nome do Instituto Politécnico da Viana do Castelo e de todos nós por se juntar a esta equipa das conversas do Património em Conversa. E eu apresentava o Dr. Filipe Ferreira, que é um jovem, nasceu em 24 de abril de 1982 na cidade de Braga, licenciado em História, ramo variante em Arqueologia pela Universidade do Minho e é mestre em Arqueologia, ramo de Arquitetura e Urbanismo, com a dissertação de mestrado intitulada O Quarteirão do Palácio dos Biscainhos, Contexto e Inserção Urbana, de 2011. Desempenhou entre 2006 e 2009 as funções de arqueólogo na Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho e iniciou em 2010 o seu percurso no Museu dos Biscainhos, na área de investigação e de serviço educativo. Desde 2016 é o coordenador do Serviço Educativo e de Mediação Cultural desta unidade museológica e vai-nos hoje trazer aqui uma conversa muito aliciante: educação no museu, a aprendizagem para o ser e o saber. Doutor Filipe, muito obrigado, a palavra é sua e muito obrigado por estar aqui connosco. Muito obrigado, quem agradece sou eu, não é? Eu não sei, eu não me estou a conseguir ver, eu não sei se vocês me estão a ver direito, mas pronto, acho que não há problema. Antes de mais, quero-lhe agradecer a si, Dr. Gonçalo, pelo convite e também ao Instituto Politécnico de Viana do Castelo por este convite e por estas conversas e com o Dr. também, por este ciclo, não é, que é bastante importante para esta partilha entre todos nós, não é, que temos interesse ou temos interesse por esta área ou por aqueles que trabalham também. Por isso, desde já, os meus agradecimentos também. Já fui, não é, apresentado, não é? Como sabem, eu sou licenciado então em História e na Arqueologia. Isto aqui, antes de nós termos iniciado esta conversa, já tinha falado um bocadinho também com o Dr. Gonçalo, em que, quando me iniciei, foi na parte da Arqueologia, e quando entrei para os Biscainhos é que fui seguindo esta área do serviço educativo e fui ganhando, não é, este gosto por esta área da mediação, que é bastante importante. E aquilo que também já estava a referir antes, esta importância, não é, que a mediação tem do serviço educativo, que é a ponte com a comunidade. E hoje vou abordar um bocadinho este assunto, mais um bocadinho sobre a minha experiência também no Museu dos Biscainhos e aquilo que é feito, não é, no museu a nível do serviço educativo, e esta ideia para o ser e o saber, ou seja, esta importância, não é, que os serviços educativos têm para o desenvolvimento individual e o desenvolvimento de cada um através de uma educação informal. Tá? Antes de iniciarmos, não é? Eu vou fazer aqui uma pequena apresentação primeiro do museu, vou falar um bocadinho sobre o museu, para contextualizar, nem toda a gente, se calhar, não sei se toda a gente conhece ou não este espaço, por isso vou fazer um bocadinho desta apresentação, porque está dividido em 4 partes. Depois, abordar a parte do serviço educativo e da mediação cultural, através da missão, as iniciativas, as oficinas, tudo aquilo que nós fazemos a nível geral. O comportamento, não é, do serviço educativo face a esta situação pandémica, ou seja, aquilo que nós tivemos que nos readaptar, não é, a esta nova fase para não perder este contacto com a comunidade, e depois o Museu e a Educação e o futuro, ou seja, o que é que está, ou que nós pretendemos, não é, que seja o futuro desta área no museu e um pouco a nível geral. Por isso, depois, entretanto, se surgirem dúvidas no final, como o Dr. Gonçalo disse na altura, podem colocar todas as dúvidas que tiverem. Tá? Pronto. Em relação ao Museu dos Biscainhos,
Está instalado, não sei se têm conhecimento, não, está em Braga, é um conjunto integrado de imóveis e jardins. É um dos poucos exemplares em Portugal em contexto urbano e tão bem preservado deste período, ou seja, do período barroco, e é isto que nos dá-nos esta visão continuada e sintetizadora da cultura desse período. O ponto temático espelha o mundo interior e a privacidade doméstica de uma casa senhorial, ou seja, o cotidiano da nobreza setecentista. É este o grande objetivo deste museu, através dos espaços e das coleções, mostrar como é que é a casa nova portuguesa inserida num contexto económico, social e cultural, que é o período barroco. Claro que sempre fazendo também este paralelo com a contemporaneidade e com o presente. Não nos podemos esquecer que um museu não pode parar no tempo e temos que estar sempre em constante evolução e aprendizado, e daí também o papel importante dos próprios serviços educativos neste processo. Aqui nós vemos algumas imagens do Museu dos Visquinhos. Quem não conhece já fica convidado a vir conhecer, não é? Temos aqui, esta é a parte nascente do edifício, que está virada para a rua. Aqui conseguimos ver um bocadinho deste complexo. O complexo patrimonial tem cerca de 12 mil metros quadrados, que aqui significa só o jardim são hectares, são 10 mil metros quadrados, e o resto do edifício tem cerca de 2 mil metros quadrados, 1.800 por aí, que corresponde mais ou menos a cerca de 80 divisões, estando neste momento 14 abertas ao público, são aquelas que estão as salas reparadas. Esta é a fachada poente. Não sei se têm assistido ou não à série Vento Norte, que está na RTP, que foi filmada em Braga, especialmente no Museu dos Visquinhos, em que aparecem essencialmente estas imagens. Se não têm visto, também vos convido a ver. Depois, aqui temos a parte do pátio central, não é? Desta organização típica das casas nobres setecentistas, em que havia esta influência islâmica das casas, em que todo o mundo doméstico era aberto para o interior e era um espaço reservado à privacidade, especialmente feminina, não é? E então era um espaço em que todo o mundo doméstico então se passava e a mulher podia vir e apanhar um pouco de ar fresco e ser vista pelo mundo externo. Isto, claro, a mulher nobre, porque a mulher da plebe teria que trabalhar. E aqui temos uma imagem do portão poente, em que podemos ver parte do jardim, em que vemos os patamares inferiores, que seria o patamar de pomar e de hortas, mas um bocadinho mais à frente nós vamos falar um bocadinho mais sobre isso. Aqui temos a parte dos Viscaínos, fotos do interior do andar de serventia. O edifício é dividido em 2 patamares, reis de chão, que era o andar de serventia, isto dentro da hierarquia dentro da própria casa, e depois o andar novo. Tá? Toda a parte de intervenção educativa também gera um bocadinho à volta disto. Tá? As nossas atividades também feitas muitas vezes por terceiros, vão incidir nesta parte do imóvel e também das coleções. Aqui temos o átrio principal, em que nós podemos ver este chão, que é um dos poucos espaços em Portugal a ter ainda este chão, neste tipo de casa, que é um chão para cavalos e carruagens. Tá? Os cavalos entravam por aqui, a primeira cavalariça da casa, não sei se estão a conseguir, desculpa, não sei se está aqui, para os cavalos não escorregarem no gramil. Então teriam que entrar por aqui, a primeira cavalariça era aqui, os cavalos ficavam aqui no século XVIII, por isso imaginem como é que seriam os cheiros naquele período, não é? Tem os cavalos aqui presos, subiam. Nós durante as gravações do Vento Norte tivemos a cavalariça, que é do outro lado, que aqui vocês podem ver, que atualmente esta cavalariça é do século XIX, e nós sentíamos o cheiro pela casa toda, por isso imagino que era constantemente isso. Aqui temos a escadaria, que ligava estes dois mundos, não é? Dentro da teatralidade barroca, subir esta escadaria era como subir de estatuto social, e como tal, vemos logo a diferença entre o andar de serventia e o andar nobre, não é? Começa-se logo a sentir nos próprios azulejos logo a riqueza de detalhes. Pois então temos a cavalariça já do século XIX, de influência já britânica, e depois a cozinha. A cozinha, que é dividida em 3 partes, aqui eu só coloquei uma foto da parte da chaminé. Tudo isto aqui que estão a ver é a chaminé. O fogo era feito aqui a nível central, isto fazia parte da tradição deste período. Quanto maior a chaminé, mais rica e importante era a família. Fazia parte do contexto
o contexto de família no século XVIII era a família ter, não é, e da riqueza, era ter muitos cavalos, muitos serventes e muita comida. Fazia parte deste contexto de família rica e nobre neste período. Aqui já entramos no andar 9, em que temos uma fotografia da sala de entrada. A sala de entrada é essa, que era a sala onde as pessoas chegavam e tinham que aguardar, não é? O famoso chá de espera, que vem destas salas, que as pessoas chegavam aqui e eram obrigadas a esperar durante muito tempo, e então o chá de cadeira também, tinham ali uns arquibancos e aguardavam que os senhores da casa poderem os receber. Podia ser num minuto, podia ser 10 minutos, podia ser 1 hora. Por isso, podiam ter que tomar um chazinho durante esse período e muitas vezes tomavam porque os serventes chegavam. O Salão Nobre, que era espaço de bailes, banquetes e recepções, e neste espaço, nós aqui também usamos muito este espaço na área do serviço educativo para abordar essencialmente a azulejaria, a talha e a pintura a óleo sobre madeira. Não é? E aqui tem a representação destas artes menores bastante desenvolvidas neste período, no século XVIII, e é um espaço em que é utilizado, e mesmo as técnicas são utilizadas muitas vezes nesta articulação, nesta aprendizagem, incluindo com escolas de artes também, que vêm ao museu frequentemente para ter este contacto direto com este tipo de materiais e de espaços. A sala do estrado, que era uma sala típica nas casas novas portuguesas, sala feminina, em que as mulheres eram obrigadas a sentar-se no estrado. A influência islâmica, oriental, e aqui abordamos muito o papel feminino na sociedade setecentista e o papel da mulher neste período e o seu papel na casa também. Por isso, também fazemos este paralelo depois com a própria evolução do papel da mulher ao longo do século XVIII, mas também atualmente. E tanto é que ainda há pouco tempo fizemos uma atividade que foi sobre isso mesmo, o papel da mulher na cultura setecentista, mas fazendo um paralelo com o atual. O Salão de Música e de Jogos, espaço que era para, como o próprio nome diz, música e jogos, uma alteração da sociedade no século XVIII, em que estes espaços começam a desaparecer e pela influência francesa da cultura portuguesa surgem então estes espaços sociais e de denominação social, tanto masculinos como femininos. Porque até ao início do século XVIII, homens e mulheres ficavam à parte na casa, então quando havia festas, tinham que estar diferenciadas, tinham que estar à parte, em salas à parte, como ainda hoje em dia vemos em certas culturas islâmicas e judaico-ortodoxas também, não é? Mesmo em casamentos ficam separados, era algo que também acontecia frequentemente em Portugal neste período. Temos a sala do gabinete, não é? Espaço essencialmente cariz masculino, e depois a sala de jantar. A sala de jantar é um dos espaços, esta sala de jantar é de 1751, é um dos espaços, é uma das salas de jantar mais antigas em Portugal. É a mais antiga no norte do país e uma das mais antigas em Portugal a ser construídas, porque até este período não existiam salas de jantar, quando havia bailes e banquetes era no Salão Nobre, não é? Como nós podemos ver aqui. Depois, com a transformação da sociedade e depois da Revolução Francesa, diversas circunstâncias, criam-se então estes espaços fixos para a reunião familiar e de amigos, os famosos negócios de jantar, jantares de negócios que surgem neste período. Aqui, também, com as pinturas parietais bem preservadas, porque foram descobertas, foram tapadas até 1963, e quando tiraram os painéis que estavam em cima, descobriram essas pinturas. Ou seja, é algo que também nós usamos muito, e como nós podemos, a nível de artes, podemos pegar bastante para usar neste contexto com a parte do serviço educativo e da própria mediação. Pronto, em relação ao Museu dos Biscainhos, em termos de antecedentes, este situa-se no circuito medieval, fora das muralhas da cidade, ou seja, ficava extramuros. A rua tomou o nome da Rua dos Biscainhos, tomou o nome da rua, não é? O palácio, porque no século XVI, quando Dom Diogo de Sousa se torna arcebispo de Braga, Dom Diogo de Sousa foi um dos arcebispos que abriu a cidade ao mundo, não é? Tal e qual como os serviços educativos abrem os museus ao mundo, o Dom Diogo de Sousa abriu a cidade de Braga ao mundo. Ele tinha estado em Roma, vinha com novos ideais renascentistas, e então
abre o famoso arco da Porta Nova na muralha medieval, que as pessoas achavam aquilo muito estranho, é por isso que vem a expressão ex de Braga, não é? Por causa da porta aberta, porque achava-se inconcebível ter uma cidade medieval em com uma porta em que se fechavam as portas para proteger a cidade e tinha a porta aberta. Era a ideia que o arcebispo tinha de abrir a cidade a este mundo, a novas ideias, a novos ideais. E então, neste conjunto de obras que são feitas, ele precisa de imensos mestres pedreiros, e desses mestres pedreiros vieram muitos da Biscaia, não é? Os biscaínos, que foram colocados nesta rua. A muralha medieval passava mesmo à frente desta área e, como já não estava ativa, manda construir ali as suas casas e passa a ser as casas ali dos biscaínos. E então a rua adquire este nome e, por sua vez, o próprio palácio também adquire este nome, apesar da família ser a família, não é? Os Sousa Pereira Menezes, que se tornam posteriormente os condes de Bertianos, não é? Uma das famílias mais importantes em Portugal, em finais do século XVIII e durante todo o século XIX, principalmente quando eles adquirem esse tipo de condes. O edifício foi engrandecido em 1712 por Francisco Pereira da Silva, deão da Sé de Braga. Ele era uma pessoa bastante importante, era o senhor aqui da igreja, e naquele período, através da arte e da arquitetura, as famílias mostravam o seu poder. Então ele decide reestruturar as suas casas de pesquisa. Ele herda do seu pai um conjunto de casas, e então nesse conjunto de casas transforma naquela fachada que nós vimos ali anteriormente, ao gosto barroco, e para causar impacto, mostrar o seu poder na sociedade. A casa depois vai sofrendo valorizações, principalmente ao nível dos interiores, ao longo de todo o século XIX, e em 1949 é classificado como património de interesse público, ainda no período em que a casa era habitada pela família. A casa foi habitada pela família até 1963. O último proprietário foi o Visconde de Paços de Ferreira, Dom Gaspar Sousa Pereira Menezes, em que vende depois o edifício pela módica quantia de 2 contos, 2 mil contos. Corresponde atualmente a cerca de 800 mil euros, o que era uma bagatela para aquele tempo. Ainda hoje em dia é neste complexo patrimonial que nós vemos atualmente. Aqui nós temos algumas imagens. Este é o mapa de Braunio de 1796, desculpa, 1591, em que é a representação da cidade de Braga. E aqui nós podemos observar, não é, as casas dos biscaínos, que depois, posteriormente, o deão, já no século XVIII, vai transformar fora da área medieval. Aqui temos um mapa de Braga Primas, da autoria de André Soares, de 1756, em que nós podemos ver a evolução da cidade e também aqui a representação já do palácio. E se nós repararmos, conseguimos quase encontrar a mesma morfologia que atualmente encontramos. Vemos aqui, não é? Com a fachada, a rua neste período, naquela altura também tinha um conjunto de casas que depois foram demolidas, mas o jardim, não é? Atualmente, visitando, conseguem encontrar as mesmas dimensões e a mesma organização em patamares, em petardos de influência francesa, que era tipo de. E aqui temos uma imagem também deste período, 1756, em que vemos a representação do Palácio dos Biscaínos. Provavelmente era uma representação, e é uma representação hipotética, porque esta ala daqui, este andar, esta parte aqui nós atualmente encontramos, mas este andar não existe, não é? Então não sabemos se foi já construído naquele período, achando que aquilo ia ser concluído, ou se acharam que ficava melhor desenhar assim. Não temos a certeza de que é que o palácio foi representado desta forma. Aqui, como podem observar, estão a ver, aqui nesta ala, o palácio seria para construir até aqui e a fachada ficar toda ao mesmo nível, mas nunca chegou a acontecer. A criação do museu, pronto, devido a esta importância da representatividade na cidade e deste complexo patrimonial, não é, Casa dos Jardins, houve então esta necessidade de se comprar este edifício para se transformar num museu, uma parte para museu, que seria um museu etnográfico, porque a grande maioria das pessoas não tem consciência que originalmente
o museu era para se chamar Museu Etnográfico de História e Arte Regional, e assim funcionou durante um tempo. Não era para ter esta temática expositiva e esta abordagem que nós temos. Esta abordagem só foi criada em 1987, tá? Quando nós depois passámos também para o Instituto Português de Museus, em que se criou esta ideia, porque originalmente era para ter várias salas com diversas abordagens. Depois é que decidiu esta alteração devido também a esta importância que tinha e por ser este exemplar único. Como já tinha referido, o edifício foi adquirido então ao terceiro Visconde de Paços das Pereira e depois em 1964, e entre 1964 até 1978, quando abriu o museu ao público, o museu esteve em obras de conservação e restauro. Grande parte do edifício sofreu alterações, principalmente ao nível do pátio interior e de outras obras de consolidação do espaço. Aqui temos algumas imagens, podemos ver como é que era o edifício antes de 1963 e depois temos aqui uma imagem que é de 1974. Esta imagem aqui, a casa ainda estava habitada, não é? E podemos ver, não é? Quem olha aqui à primeira vista parece quase igual. Depois temos aqui outra representação da imagem poente, não é? Que depois foi alterado, certas coisas apareceram, estas pedras que nós não sabíamos ao certo o que é, desapareceram. Houve diversas alterações. O jardim também sofreu, apenas a única alteração que sofreu foi este tulipeiro que infelizmente nos anos 70 caiu, não é? Morreu. O tulipeiro que nós temos no jardim é classificado como património de interesse público desde 2010. Tá? É algo que nós também, este tulipeiro é o nosso ancião, muitas vezes usado também nos serviços educativos, através das histórias que são contadas, principalmente através da atividade que nós temos, os segredos do tulipeiro, que é uma atividade bastante interessante também para pôr as crianças a pensar, e também a importância da ecologia, do ambiente e da preservação e da preservação também da biodiversidade. Aqui, o pátio antes das obras, não é? Completamente diferente, o pátio estava encerrado, no século XIX encerraram, depois são feitas as obras de conservação e restaura-se, não é? Pelo menos os monumentos nacionais restauraram aquilo que achariam que seria, à partida, não é? Pelos estudos que foram feitos, o pátio no século XVII. E então, porque a parte mais antiga do edifício, daquilo que nós temos conhecimento, seria a área do pátio, que seria a parte do século XVII do edifício. Aqui uma imagem, ao bocado eu mostrei o Salão de Música e de Jogos, este é o Salão de Música e de Jogos, em 1964. Era revestido a papel de seda, vestido de império, e depois, entretanto, foi retirado e recuperou-se a cor que era. E esta era a sala de jantar que eu mostrei lá atrás, com os painéis. Estes painéis estão preservados, mas só dois é que estão expostos. São de 1826, foram colocados, toda esta restauração dos tetos, foram colocados durante o casamento do primeiro conde de Bratianos, em 1826, em que nós, quando passamos pela casa, vemos que foi um casamento por amor, porque à medida que vamos passando pela casa, vamos vendo pequenos pormenores feitos neste período que fazem esta representatividade e do amor que ele sentia pela esposa, incluindo esta pintura da sala de jantar, que é uma alegoria também desculpa, aqui desaparece às vezes, aqui, que é Baco e Ariadne, que é a história deles, não é? Não vou falar agora aqui da lenda, mas depois com a alegoria também ao casamento, que é o anjo que está por cima. Ou seja, tudo tem um certo relacionamento. Porque esta história de Baco e Ariadne representa o amor, de certa forma, eterno, e quando ela também depois é transformada posteriormente na constelação. Em relação à criação do museu, então ao desenvolvimento da dinâmica e sensibilização da comunidade, visando a canalização, depois dos anos 60, 70, vai-se criando o acervo, que a casa foi vendida completamente sem recheio, não é? E em 1987, não é, transferiu-se então a gestão técnico-administrativa da Assembleia Distrital para o Instituto Português de Património e Conservação, e depois, posteriormente, passa por todos estes organismos e em 2012 passa a ser titulado pela Direção Regional de Cultura Norte,
que ainda hoje em dia estamos populares. Aqui temos mais umas imagens, não é? Podemos ver todo o complexo patrimonial na imagem da esquerda, isto foi feito com um drone há pouco tempo, esta imagem tem cerca de um mês e pouco, em que podemos ver e conseguem, não é, reparar que temos então aqui a representatividade, quando nós vamos ver então o mapa de 1756, o jardim, não é? Quase a única coisa que também está diferente são estas casas que foram construídas, e aqui a representação do pátio depois dos restaurantes. Em relação ao Museu dos Bisquinhos, a missão deste espaço é assumir com o programa, não é, a investigação e divulgação do cotidiano do Antigo Regime. Nós, quando fazemos as visitas guiadas, quando fazemos este trabalho, nós não falamos apenas do museu em si e das salas e das coleções, mas temos sempre o cuidado de transmitir como é que era todo o cotidiano. Nós temos sempre o cuidado de inserir neste contexto económico, social e cultural. Ou seja, não só explicar a casa, mas também explicar, não é, a casa inserida neste contexto, para explicar um pouco como é que era toda esta, como é que funcionava toda a sociedade, e através de todos os espaços, através de tudo o que nós temos no museu, conseguimos falar desde a arte, desde o papel então da mulher, do homem, da estratificação social. Nós muitas vezes pegamos, eu vou referir um bocadinho mais à frente, durante o serviço civil nós temos também, no serviço educativo, as sessões de sensibilização, em que nós pegamos em determinados temas, como o bullying, a igualdade de género, as doenças sexualmente transmissíveis, tudo que era algo que era naquele período, trazemos para fazermos o paralelo com o contemporâneo e procedemos também a esta articulação e a este conhecimento. Ou seja, o espaço está sempre em movimentação. Nós não temos o espaço parado e não estamos só dedicados a este período, tentamos sempre criar um paralelo com o agora. Não é? Promover então o interrelacionamento da instituição com a envolvente que se insere, relevante importância do barroco para a região do Minho, em particular a incidência da cidade de Braga. Nosso objetivo futuro também é criar uma rede, não é, de museus, uma rede regional, em que se consiga abordar este papel do barroco, mas também não só o barroco civil, com outras casas, não é, com outras casas familiares, mas também envolvendo depois também o barroco religioso, e criar então esta rede que permita haver esta partilha de conhecimentos e de experiências. Divulgar e preservar a estrutura original do Palácio e do Jardim, algo que tem sido um trabalho árduo, mas temos conseguido da melhor forma possível. A caracterização deste património que se estende historicamente do barroco ao neoclassicismo e império, certo? Vai até inícios do século XIX. Divulgar, preservar, investigar e inventariar as coleções do acervo, nomeadamente artes decorativas, pinturas, escultura e gravura. Aqui, esta imagem, aquela imagem que eu vos tinha referido, é só uma imagem representativa, não é? Do sol, do átrio, não é? Que era para os cavalos não escorregarem, mas é para também dar esta ideia de redes, não é? E do museu social e a criação da necessidade da criação destas redes entre as diversas instituições, não só instituições culturais, mas também de ensino, e da importância que os serviços educativos de mediação têm para a criação destas redes. São estes serviços que estão neste contacto então direto com a comunidade, em que são a ponte para a criação desta aglutinação, desta partilha a nível geral. Indo um bocadinho mais para a parte do serviço educativo de dimensão cultural, eu vou falar do serviço educativo de dimensão cultural, a experiência do museu, certo? A experiência do Museu dos Biscainhos e aquilo que nós vamos fazendo a nível geral. Vou ser um bocadinho, não é, restritivo e vou fazer uma pequena síntese do que é que nós fazemos aqui.
O objetivo é promover o museu como espaço de aprendizagem, não é? E de sociabilidade, levando a cabo várias atividades no âmbito das suas coleções, temáticas positivas e áreas de atuação. Ou seja, aquela ideia de uma educação informal, assente na individualidade de cada um e na experiência. Não é? A necessidade desta partilha de experiências da pessoa e com outros também. Contribuir para a maior troca de diversidade de atividades oferecidas, permitindo a troca então de experiências, de conhecimentos, de avaliação, em torno de estratégias pedagógicas que procuram sensibilizar os públicos para as questões centrais da sociedade atual. Sempre este paralelo com a sociedade atual. Sempre esta ponte, não é, das nossas coleções com aquilo que existe. Com destaque para o património cultural e o ambiente. Chamando, por exemplo, a atenção para a biodiversidade, que é algo que nós também vamos abordar um bocadinho mais à frente. Aqui temos umas imagens, é esta ideia então, não é? Através temos aqui, esta fotografia foi tirada durante a Braga Barroca de 2019, a última Braga Barroca que nós tivemos a oportunidade de fazer, ainda sem a pandemia. É esta ideia que o serviço educativo move-se então através deste complexo imóvel e complexo patrimonial imóvel e através também das coleções de tecidos, pintura, mobiliário, metais, vidros, tudo nós vamos inserindo, tudo nós vamos trabalhando e vamos articulando para que haja então esta aprendizagem individual também e para este trabalho também coletivo. O serviço educativo, as iniciativas, o serviço educativo dos Biscainhos tem as visitas guiadas, não é? Os espaços expositivos e a preparação com os responsáveis dos grupos, ou seja, cada visita é preparada anteriormente, nós temos que nos adaptar ao grupo que vamos receber, não é? Se for um grupo escolar, um jardim de infância, a visita será diferente, muitas vezes será uma visita, se calhar, com uma... Agora só me está a vir a palavra dramatização, uma visita encenada, não é? Em que os colegas se irão vestir à época, irão assumir personagens em que é para conseguir, não é, envolver estes grupos. Se for um grupo sénior, será também muitas vezes com este tipo de envolvência. Por isso nós temos sempre que nos adaptar àquilo que nos é pedido. Se vier aqui um grupo também que queira essencialmente, se for uma escola, por exemplo, de artes, e queira abordar só a parte da arquitetura, nós vamos incidir mais sobre isso. Temos que estar sempre a adaptar-nos também àquilo que nos procuram. Resposta a apoios de realização de trabalhos curriculares e investigação, constantemente fazemos esse serviço. Acolhimento de estágios curriculares e profissionais, não é? É, de parte do Serviço Educativo da Mediação, este acompanhamento, não é? Esta inserção na parte teórico-prática, não é? Esta realidade, ter este contexto com a realidade museológica, não é? Para desenvolver, então, estas capacidades sociais e humanas, tanto daqueles que vão participar, como nós também, não é? Aprender com algo que nos possam trazer, porque muitas vezes acontece, estagiários que passam por aqui e criam atividades e que depois essas atividades são feitas uma vez, correm tão bem que passam depois a ser parte, não é? Da oferta ou sazonal ou mesmo da oferta do museu. Realização de oficinas, reunião e concepção de documentos e ações de divulgação, sessões de contos, espetáculos de música, teatro, dança, seminários, ou seja, tudo que seja para envolver os diversos tipos de público e tudo que seja para haver esta aproximação e esta ideia, então, de museu social aberto a todo o público e de museu inclusivo. Tá? É algo que nós vamos abordar também. O museu não pode ser um espaço parado no tempo, não pode ser um espaço só para uma certa elite. Não é? Tem que ser um espaço que tem que comunicar com todos os públicos e abrir a porta a todos esses públicos, e é papel do serviço educativo e é papel da mediação ter este papel então ativo
e de desenvolvimento desta aproximação. Aqui temos uma imagem, isto já foi feito em tempos de pandemia, não é? Dá para ver todos nós com máscara. Aqui, lá estou eu também a fazer a vénia, não é? A ensinar ao público como é que se fazia a vénia no cumprimento no século XVIII, tanto as senhoras como os senhores. Isto foi feito em parceria com a Espiral e a Câmara Municipal dentro das Jornadas Europeias do Património, em setembro, e foi em 2020, não é? E então, nesta ideia, de certa forma, leve e de brincadeira, estamos a transmitir este gosto do património por esta ideia, e a grande verdade é que este pequeno momento foi um momento de grande risota, não é? Porque as pessoas, a grande maioria delas, desequilibravam-se a fazer as vénias, e então foi algo que foi engraçado, mas que deu para aprender e deu para falar de algo também, que era a cortesia daquilo que eu. Aqui, em termos, isto é como funciona o serviço educativo no museu em termos de atividades e oficinas. As atividades, nós temos atividades permanentes, não é? São nossas, atividades que nós temos um plano de atividades que sai sempre em setembro, na altura em que também as escolas, em tempos normais, abrem outra vez, e temos também as sazonais. Estas atividades permanentes e sazonais incidem então sobre o património imóvel e a biodiversidade dos jardins. Cada vez mais, os jardins do Palácio dos Vistinhos assumem-se como um refúgio da biodiversidade, não é? Nós temos uma colega, que é a Teresa, que está a investigar também esta parte da biodiversidade, e vamos descobrindo todos os dias quase espécies novas, não é? E depois, se sentirem interesse também sobre esta parte, sobre o próprio um pouco mais sobre o próprio museu, depois também podem ver o site que tem lá a abordagem também das espécies que estamos sempre a atualizar, porque vão sempre aparecendo espécies novas. Estas atividades são próprias, não é? Ou em parceria. Cada vez mais, nos últimos anos, as parcerias têm-se assumido como fonte primordial para o desenvolvimento dos serviços educativos. Porque nós, devido a todos os constrangimentos, muitas vezes constrangimentos técnicos, não é? Humanos, e constrangimentos monetários, às vezes não temos como realizar certo tipo de atividades. E então os nossos parceiros são muito importantes para este desenvolvimento das atividades. Aqui nós temos duas imagens. Esta aqui é uma atividade que é permanente, aquilo que eu vos tinha falado para certo tipo de grupos, em que há as visitas encenadas, não é? Ou seja, de uma forma leve e na primeira pessoa, porque são os senhores da casa no século XVIII que estão a dar a conhecer a sua casa, não é? E os seus hábitos, as suas ambiências, que vão então envolver este público. E depois temos aqui as sazonais. Esta aqui é uma fotografia que foi feita em parceria com o Aqui. O Aqui, que entretanto o Aqui penso que fechou e foi aglutinado pelo Leroy Merlin, e eles foi na primavera, no 21 de março, isto em 2019, em que foi pegando no logo do Aqui, não é? Aqui à primavera. E então chamaram-se as escolas, não é? E houve a construção de casinhas de passarinho, em que depois, não é? Esta ideia de que a biodiversidade, os passarinhos, precisam de um espaço também para pousarem os seus ovos, a proteção, e nós já tínhamos colocado algumas casinhas e tínhamos também colocado espaços em rodelas de madeira para eles poderem fazer os ninhos, não é? E então criou-se, e foram os miúdos que fizeram estas casinhas. Algumas foram colocadas nas árvores do museu, outras foram levadas para as escolas para colocarem nas árvores das escolas. Uma grande maioria foram, porque cada um fez uma casinha. Aqui temos mais uma imagem desta representatividade. Esta em específico foi abordando outra vez da necessidade que nós nos adaptamos aos grupos. Aqui foi com a Escola de Massiminos, aqui em Braga, em que a colega fez a visita, porém os alunos prepararam antes também. Ou seja, alguns, juntamente com a colega,
foram fazendo a visita aos colegas, não é? Ou seja, como os senhores da casa, introduzindo, havendo então esta partilha, não é, de experiências que é necessário e que cativa também estes alunos, porque levar os alunos lá e ter o mediador a falar, a debitar informação, é a mesma coisa que entrar num ouvido e sair do outro. A grande maioria não vive. Por isso nós tivemos que criar estratégias em que não estejamos só a falar. É necessário criar esta partilha, esta comunicação entre o mediador, entre os alunos, não é? Entre o público. Aqui, abordando isto da parte das oficinas, articula uma parte teórica com o saber fazer, aquilo que eu não estava a referir, apresentando ideias, materiais, ferramentas para a exploração da criatividade, a promoção do desenvolvimento individual e coletivo. Aquilo que eu já estava a abordar também, não é? Esta necessidade de pôr, não é? E de chamar e criar estes momentos de experimentação e articulação de comunicação e diálogo. É? Aí esta adaptação aos diferentes públicos. Aqui nós temos, é uma notícia, eu também vou apresentando, vou um bocadinho lá. Vamos apresentando ao longo dos slides algumas notícias também daquilo que vai sendo feito. Esta aqui foi uma exposição que foi feita no âmbito do São João, não é? O São João em Braga, que é bastante importante e é uma das festas maiores da cidade, portanto aqui é feriado. Atualmente não tem havido, devido à pandemia, foi tudo terem sido cancelado, porém estas exposições têm avançado. Então é esta articulação entre o Museu dos Viscaínos, a Comissão de Festas de São João e em que houve a criação, não é, desta ideia dos cavaquinhos, ou seja, um instrumento que é popular, um instrumento que é utilizado, um instrumento que também já existia no século XVIII, associado também a esta ideia da reciclagem e do ambiente, em que pomos a comunidade, as escolas, essencialmente, a trabalhar e todos fizeram, não é, um cavaquinho para depois ser exposto dentro daquilo que cada um e da temática que cada um queria. O Museu dos Viscaínos também fez, eu não conseguia arranjar uma foto, não sei o que é que me fizeram às fotos, a foto do nosso cavaquinho desapareceu, porque os nossos estagiários também fizeram um cavaquinho muito lindo, em que tinha a representação dos azulejos, porém, ele agora foi para arranjar, porque tinha arrebentado as cordas, este ano ele vai ser exposto outra vez, e as fotos que nós tínhamos tirado, eu não sei, por isso eu não consegui colocar aqui a foto do nosso cavaquinho, mas pronto, pode ser que agora em julho, na próxima exposição, vai haver outra vez, porque todos os anos há, e neste momento será com outras escolas e com outras associações, porque toda a comunidade é envolta nesta atividade e também é uma forma, claro, de trazer as pessoas ao museu. Não é? Ainda hoje, mais cedo, estava a falar com o Dr. Gonçalo, até há bem pouco tempo, não é? Durante muito tempo, o museu funcionou como um museu um pouco fechado e nos últimos anos é que tem havido esta partilha, esta vontade de, não é, desta ideia do museu social, de nos aproximarmos cada vez mais da comunidade. Nós temos pessoas que vêm ao museu, principalmente grupos sérios, de Braga, que nunca tinham visitado. Pessoas com 80, 90 anos, que nunca tinham visitado o museu abriu em 1971. Por isso, imaginem, não é? E só agora é que se vão vindo e aproximando, muitas vezes até só para ir aos jardins, não é? Ou pedem-nos para fazer algumas atividades e fazem atividades, e nós também muitas vezes fazemos. Uma das atividades com grupos séniores que nós fizemos há pouco tempo, cerca de 2, 3 anos, foi com o brinquedo. Não é? Mas eu um bocadinho mais à frente. Atividades e oficinas, públicos-alvo. Temos o público escolar e o público geral. Não é? Temos o pré-escolar, o secundário, o universitário, o primeiro, segundo e terceiro ciclos, o sénior e famílias. Aqui nós temos algumas imagens. Esta atividade aqui foi uma atividade
funcionou no museu durante um período, com o grupo Pinco Dolphins, em que era com música barroca, ou seja, era essencialmente para jardins de infância, em que visitavam um museu com a música. O objetivo era trazer esta sensibilidade e depois os próprios miúdos também, as crianças, experienciavam certo tipo de instrumentos e conhecimentos. Esta aqui foi uma atividade que é a atividade do chá, em que se conta a história do chá e depois todos, há trabalhos manuais, a experimentação e experienciação, em que vão construir chávenas, não é? Com material reciclado, constroem chávenas de chá. Normalmente nesta atividade também, além de se contar a história do chá através de um conto, também se faz um chá, se oferece, não é? Há o ritual, a ritualística, tentamos aproximar o Ocidente do Oriente, abordamos esta questão Ocidente-Oriente e vamos, desta forma de experienciação, não é? Trazer então este conhecimento. São as experiências que ficam, não é? Muitas vezes não é a parte teórica que fica, é as experiências, e isto aqui é o que faz ter daqui, se calhar 20 anos, lembrarem-se que passaram por isso. Aqui temos uma imagem, foi de uma das sessões de sensibilização que foram feitas, aquela que eu vos falei, que era a violência no namoro. Não? Foi feita esta sessão para grupos secundários, foi organizado pelo Museu em articulação com as escolas secundárias, em que houve a apresentação da psicóloga e também houve um teatro. Foi feito com os estagiários, que estavam a estagiar no museu, em que abordaram, não é, esta vertente. Por isso é bastante importante abordar estes temas sensíveis à sociedade. No geral, o sénior, aquilo que eu estive a referir, nós temos várias atividades. A grande maioria destas atividades são feitas com marcação, são sazonais, muitas são feitas em parceria, outras nossas. Uma destas, então, é todos os anos, esta foto é de 2019, é de janeiro de 2019, todos os anos nós promovemos o Cantar de Reis. E normalmente o Cantar de Reis costuma ser é feito por uma associação que é o Concordas, que toca cavaquinhos, cantam, e depois nós convidamos os grupos séniores, não é? De lares, mas muitas vezes também convidamos jardins de infância. Há sempre este cuidado e este objetivo de ter este relacionamento intergeracional. Ou seja, em que tanto esta ideia da experiência, os mais idosos partilham a sua experiência e os mais novos também. E uma das atividades que ficou na memória, que eu infelizmente aqui não tenho fotografia, nós temos, eu não sei se têm consciência, que nós temos uma coleção de brinquedo que não faz parte da nossa temática expositiva, uma coleção de brinquedo que nos foi herdada do antigo Museu Etnográfico do Porto, Etnológico do Porto, nos anos 90, em que recebemos brinquedo que é de inícios do século XX até 1960. E então uma das atividades que nos ficou também bastante na memória, inclusive para as pessoas que participaram, que hoje em dia falam disso quando vão lá ao museu, foi este encontro intergeracional em que nós convidamos grupos séniores em que se lembravam dos brinquedos da sua infância, não é? Da sua experiência, e convidámos grupos escolares de crianças de jardim de infância e também de primeiro ciclo, em que ambos partilharam as suas experiências. Os mais séniores ensinaram, não é? Os mais jovens como é que eram as suas brincadeiras de infância e os mais jovens também a explicar como é que eram as suas brincadeiras atualmente, e houve ali esta partilha, não é?
tão importante das duas gerações. Por isso há sempre este objetivo que é necessário e que se deve sempre tentar preservar. Sempre que nós temos atividades como Grupo Santos, tentamos sempre também fazer estes encontros geracionais, que é muito importante para haver esta partilha de conhecimentos, partilha e de experiências e de motivação também. Para eles, para os mais sérios, também é uma grande motivação para poderem participar nestas atividades. Depois temos das famílias, não é? Famílias, principalmente a partir de 2020, quando houve o desconfinamento, grande parte das atividades passaram a ser para famílias, por causa desta questão de grupos familiares, e então reuniam-se, podiam estar juntos, porque nós temos atualmente muitas limitações para as atividades, que eu vou abordar também um bocadinho mais à frente. Aqui a abordagem com algumas imagens das atividades permanentes que nós temos atualmente. Ao longo dos 25 anos que tem o serviço educativo, as atividades também se foram adaptando, mas nós temos atividades para o pré-escolar, então, com a biodiversidade dos jardins festinhos e mãos à horta. Aqui podem ver algumas fotos da nossa colega Teresa, que vão, através com os girinhos, a mostrar, não é, esta ideia de contacto direto com os jardins de infância das mãos à horta, em que os meninos têm contacto direto, não é? E que nós plantamos mesmo, nós plantamos abóboras, cenouras, batatas, cebolas, tudo o que é sazonal nós vamos plantando. E também, muitas vezes, convidamos as crianças a virem fazer também essa plantação, ou seja, para terem e depois acompanharem o processo, o desenvolvimento e o crescimento, não é? Da horta, para também ganharem as coisas, não acharem que as coisas surgem no supermercado. Não é? E nós, eu digo-vos uma coisa, nós só não temos aqui também aves, como um dos meus grandes sonhos era colocar nos outros bisqueiros um pavão, ou dois pavões, porque no século XVIII era uma ave que era utilizada nos jardins, e acho que seria engraçado. Por mim, o jardim tornava-se quase um zoológico, mas não podemos, não é? Por diversos motivos. Pronto. Depois temos as atividades para o primeiro, segundo e terceiro ciclos, em que temos então estas atividades que já tinha referido, o Oriente para o Ocidente, a viagem do chá, hoje a festa, em que com os alunos se vai construir, isto é planeado ainda na escola, uma festa, uma função, como era chamado no século XVIII, ou seja, eles vão organizar e organizamos todos como é que era todo o processo de uma festa no período barroco e no museu depois vão passar e vão ter essa experiência. O mistério do Palácio dos Biscainhos, em que é quase uma caça ao tesouro, aqui nós podemos ver, está aqui uma das imagens, eles têm que procurar em todos os espaços, têm que descobrir no final, porque isto aqui tem a ver com a história, tem a ver com a criação, que é algo que foi criado também por nós no serviço educativo, em que há, não é, aquelas típicas histórias do período barroco, a senhora apaixonada, o servente que ouve, e então é depois a descoberta de uma carta que não pode chegar a determinados ouvidos. Então eles têm que descobrir pelos espaços, não é? Vão respondendo às perguntas e as pistas estão naqueles espaços. A rota do azulejo, não é? Esta ideia que é necessário, também ligada à arte. A escrita no século XVIII. Aqui temos uma imagem de um workshop que também foi feito no museu, em que se passa por todo o processo. Como é que se faziam as penas? É claro que as penas aqui estão completas no século XVIII, não sei se têm consciência, não se usava estas penas, é aquela coisa bonita que era para ficar bonito, normalmente cortava-se a pena, não é? Cortava-se a pena, que era para ficar mais pequena, e usava-se, e depois afiava-se, e depois fazia-se as tintas através dos meios naturais que existiam, e nós fazemos esse processo todo, e então a atividade também é isso, é todo esse processo, e não é fácil escrever com uma pena, e eles começam a dar mais valor, e todos nós damos mais valor às canetas de tinta permanente e às BIC, não é? Que são fantásticas e que a tinta corre de uma forma fluida, não é? E depois todo o processo que era necessário, depois a areia que era preciso colocar para fixar a tinta. Os segredos do tulipeiro, aqui temos uma imagem, né, com a colega Ana Paula, que na altura estava a fazer
essa atividade. Nesta atividade eles ouvem uma história e depois, sobre esta história do ancião, sobre esta parte do segredo, o que é que eles têm, mas depois eles têm que escrever, têm que desenhar, não é? O tulipeiro, e têm que escrever uma frase do que é que eles querem dizer ao tulipeiro, qual o segredo que eles pretendiam que o tulipeiro também guardasse deles, não é? Ou seja, o que é que eles pretendiam também que o tulipeiro, num futuro, dissesse sobre eles. Bem, então, põe-nos a raciocinar da asa à criatividade. As obras de arte gostam de falar, também uma atividade que é feita por todo o palácio, em que nós, o mediador, apresentamos a obra de arte, mas depois os alunos, ou mesmo os adultos, que isto aqui também é feito também com séniores, que as atividades são adaptadas e com famílias também, têm que criar, não é? Textos, têm que criar ideias do que é que estaria a pensar. Por exemplo, aqui, o São Martinho, não é? Nós explicamos o que é, mas o que é que ele estaria a pensar, o que é que ele daria, ou seja, promover o raciocínio. Vamos conhecer o Palácio, que também é outra atividade feita através com fichas explorativas entre o mediador, mas essencialmente o mediador está lá apenas para dar uma orientação. O objetivo é que os alunos e as crianças e as famílias sozinhos consigam explorar e conhecer o Palácio de si próprios. Por isso, através dessas fichas explorativas, eles vão desenvolver isso. Pronto. Isto aqui tem a ver com as atividades permanentes, não é? Famílias, o Ministério do Palácio dos Cainhos, Mãos à Horta, neste momento são aquelas atividades que nós temos. A descoberta ao André Soares foi uma atividade realizada pelos serviços educativos dentro das comemorações de 2020 do centenário, do bicentenário do nascimento do André Soares, em que desculpem da morte do André Soares, e nós criamos umas fichas que abordam todo o património arquitetónico da cidade de Braga feito por André Soares. E incluindo o Museu dos Visqueiros. André Soares, o arquiteto importantíssimo do período barroco, em Braga com grande representação, e ele próprio também trabalhou no Museu dos Visqueiros no século XVIII, por volta de 1752, nas fontes do Jardim. Pensa-se também na escadaria da ala nascente e também nos óculos em determinados aspectos. Então, estas atividades são para famílias em que o mediador pode, sim, também participar, mas também sozinhos podem explorar. E isto é em parceria com outras instituições, certo? Em que nós tivemos que entrar em articulação com outras instituições e promover estas fichas, que podem ver depois também no site. Eu não coloquei aqui um exemplo nenhum, eu só coloquei o exemplo de uma, mas vai promover este gosto também pela descoberta e pela exploração. Aqui temos algumas imagens, então com a colega também, com famílias na horta, e aqui neste caso foi a plantação, que era para levarem para casa. Eu não sei dizer o que aquilo é, não sei o que é, sei que são raízes que era para levar para casa, mas não sei o que era leguminosas. Aqui temos outra imagem exemplificativa do parte dos serviços educativos, também realizado durante a Braga Barroca, em que eram visitas encenadas, em que foi uma parceria com os Sons e Ecos e a Câmara Municipal de Braga. Sons e Ecos, uma empresa que trabalha dentro desta área, em que conhecem os espaços e depois adaptam o seu discurso aos espaços que vêm. Isto foi uma visita para os grupos do secundário, que também são grupos que é preciso cativar, não é? Nós não podemos chegar ali e debitar informação, porque também dispersam muito facilmente. Então são grupos que nós temos que cativar de alguma forma e, essencialmente, passar sempre, desculpe a expressão, a bola para o lado deles. Nós temos que mediar, mas temos que puxar e pô-los a pensar também.
E grande parte das visitas guiadas são feitas assim, pelo menos na parte do serviço educativo do Museu dos Biscaynes. Há sempre a interação entre o mediador e quem está e o público. É preciso puxar, pelo menos quando é grupos escolares, quando é este tipo de grupos que estão em aprendizagem, pô-los a pensar, é lançar retos, lançar questões. Não é estarmos lá e debitar informação, porque não nos vai servir para nada, não nos vai permitir aprender nada. É a experiência que eu falo por mim que tenho, não é? Quando eu entrei a fazer visitas muitas vezes e tive que ir ganhando esta experiência e criando também mecanismos, não é, de poder captar a atenção. Aqui, várias atividades que nós fazemos no Museu dos Biscaynes, os Reis, como já tinha referido, o Carnaval no Museu, o Dia do Pai, a Primavera, várias atividades, o Dia da Mãe. Muitas vezes fazemos a atividade do leque, o 18 de Maio Internacional dos Museus, que nós todos os anos estamos sempre a alterar, estamos sempre a fazer alguma coisa. No ano passado fizemos uma visita guiada ensinada, este ano é uma exposição dedicada ao upcycling, não é? Em que, numa parceria com a Associação de Tuberculose do Norte, que juntamente com a Alexandra e o museu, criamos uma exposição, porque o tema é reinvenção, e então é esta ideia de, não é, reinvenção dos materiais que seriam lixo, não é, em que vamos, e o upcycling é isso, é transformar materiais que seriam lixo em materiais para uso, outra vez. Ou seja, esta ideia da articulação com o ambiente, com a reinvenção, com a reutilização e também isto que nós temos na preservação sempre também do ambiente, tudo esta parte está envolvida. O outono já chegou, Halloween, Noite Branca, pronto, Braga Barroca, que fazemos sempre constantemente atividades, sempre em parceria e Natal. Aqui temos uma atividade que foi feita dentro da Braga Barroca, também com os museus, com o Minuê, não é? A ensinar, as pessoas viam e depois também podiam participar. Aqui temos também, foi uma atividade que foi realizada dentro, num 18 de maio, juntamente com o CLIV, não é? Que é o Colégio Luso-Britânico, em que os alunos, não é? Eles dão muito valor a isto, eles organizam-se todos, são eles que organizam todas as atividades e depois são convidadas as pessoas para visitar. Então eles organizam bailes, organizam, eles têm que aprender, não é? Juntamente com o museu, nós dizemos como é que a coisa funciona e vamos articulando. Então eles vão criando sessões. No salão de música, no salão de nobre fazem os bailes, no salão de música e de jogos tocam música, ou jogam às cartas, recriam, fazem recriações históricas eles próprios para os colegas e para o público em geral. Não é? Depois há aqui temos várias imagens, como eu tinha referido, daquela ideia, esta articulação, não é? Entre as crianças aqui, que estão todos muito direitinhos, todos muito sossegadinhos, porque foi a apresentação inicial dos cantares. Foi o grupo que cantou com cordas, cantaram as músicas, mas depois foram feitos instrumentos musicais, não é? Instrumentos musicais com materiais recicláveis, em que havia, não é, destes grupos, havia pessoas que sabiam fazer, então os mais idosos e as crianças nesta articulação, nesta troca então de conhecimentos e de experiências, criaram então com os materiais reciclados os vários instrumentos, não é? Alguns tocaram, outros nem por isso, mas tentou-se fazer da melhor forma e trazer também este convívio que é bastante importante para estes dois públicos. Aqui, aquela outra foto daquela situação que eu já vos tinha falado, daqui à primavera. Esta foi uma atividade para famílias
feita também em parceria no Halloween, não é? Foi feito um pequeno teatro, mas depois construíram-se abóboras estas que foram plantadas no Museu de Visquinho. Tá? A colega plantou abóboras para nascerem na altura do Halloween e depois, entretanto, foram utilizadas. Dia Mundial da Criança, com jogos tradicionais, Noite Branca constantemente fazemos sempre em parceria com escolas. Nesta Noite Branca, toda a comunidade, e aqui motivo só esta informação, toda a comunidade foi a reaproveitamento de materiais recicláveis, ou seja, copos de iogurte, tanto iogurte que se bebe, iogurte, tudo que fosse material branco para ser reciclado. Este material foi feito, as crianças, uma flor e uma criança, de cada escola, todas as escolas do Conselho participaram, por isso aquilo é um livro gigantesco com todos os nomes das crianças, não é? Porque era importante para elas também, quando vissem lá o nome delas, e cada flor tinha o nome delas também. Foram feitas e depois montou-se um grande tapete que foi fixado na fachada. Eu aqui, infelizmente, não coloquei nenhuma imagem, mas se forem ao Facebook conseguem encontrar lá também. Esse tapete é constantemente utilizado e reutilizado em várias atividades, incluindo também no museu. Aqui, as crianças eram convidadas a deixar uma mensagem e um desenho durante a Noite Branca também, do que é os sentimentos que tinham, aquilo que queriam partilhar. Esta foi uma visita guiada encenada, não é? Aqui estou eu, não é? A fazer a visita, normalmente com os senhores, eles representavam, cumprimentavam, e isto era a articulação entre mediador, entre atores e o público, não é? Ia-se fazendo esta troca, porque tanto eu como os próprios atores depois questionavam também o público, também chamavam o público a participar, a poder não é? Criar as suas próprias memórias, porque o museu é isso. O museu é um espaço de memórias, mas também é um espaço para se criar novas memórias. E é isto que nós, através de serviços educativos, através da mediação, tentamos criar memórias, criar novos conceitos também. Aqui temos então uma imagem também de um grupo sénior a visitar, e como eu já os tinha referido também, era uma visita encenada. É muito importante também a atriz interagia diretamente com eles, não é? Aqui estão todos em pé, mas depois chegavam ao salão, não sentavam-se, ela também se sentava, porque ela também estava a fazer, que era uma pessoa sénior, abordando também as dificuldades do dia-a-dia, mas também a capacidade de resiliência e de transformação, usando o museu como espaço para isso. Eu não sei, depois digam-me se eu estiver a falar ou estiver a demorar muito tempo, tá, doutor Gonçalo, para eu não me alongar e se calhar não atrasar, não é? Aqui temos... Eu não queria fazer essa maldade consigo, porque a viagem está a ser interessantíssima. Dizer-lhe só que estamos já mais ou menos em 1 hora da apresentação. Eu disse que falava pelos cotovelos, não disse, pronto, já está. Eu vou me despechar, tá? Eu peço desculpa. Não faz mal, não faz mal. Aqui, pronto, temos só a representação de algumas atividades nossas, de atividades sazonais. Temos aqui, por exemplo, o Halloween, não sei que é algo que é um estrangeirismo, não é? Que é trazido para nós, mas pronto, fazemos esta representação, como vos disse, não podemos nos cingir àquilo que é o passado. No século XVIII não existia, não é? Pelo menos em Portugal não se comemorava o Halloween, mas atualmente comemoramos, então vamos adaptar e vamos usar o espaço da melhor forma para poder, então, foi isto, feito a caça ao tesouro, esculpir as abóboras de Halloween, foram aquelas que vocês viram lá atrás, naquela casa. O 24 de Abril, que foi este 24 de Abril, foi feito há pouco tempo. No dia 22 comemorou-se o Dia da Terra e então criou-se uma atividade para famílias em que se pudesse
As atividades, muitas vezes, umas são gratuitas, outras são pagas, não é? Sempre custos simbólicos. O objetivo do museu não é o objetivo de ganhar dinheiro, é o objetivo de, à medida que é para ter, de certa forma, meios para se poder realizar outras atividades. Porque a grande verdade, tudo é semeado, as sementes precisam ser compradas, etc. E vai-se então utilizando estas ideias. Mas a grande maioria é preço simbólico, 50 cêntimos, 1 euro, 2 euros, nunca mais do que isso. Nossas atividades. Atividades depois em parceiros, às vezes são gratuitas, outras vezes têm outro tipo de preços. Pronto. Parcerias, eu vou tentar me despechar um bocadinho. As parcerias existem para a diversificação da oferta, apresentações de teatros, jogos de oficinas, não é? Para a comunidade, em oferta sazonal ou por marcação também. Aqui temos então uma recriação, é uma imagem de uma recriação na sala do estrado, um espaço para a mulher, em que a mulher lia, bordava, não é? Atividades no século XVIII, ali temos a representação de duas senhoras a bordar, neste seriam duas serventes, não é? A bordar, que também estariam com as senhoras naquele espaço. Parceiros, os parceiros que nós temos o Sentido Absoluto, Projeto Expressar, Projeto Nutriz Crescer, Fava Cacau, o Projeto Contos do Palácio, a Biblioteca do Escrever da Silva, a Biblioteca de Braga, a Câmara Municipal, entre outros, não é? Que fazem oficinas, teatros, campos de férias, oficinas de leitura, contos e histórias, biodiversidade, visitas teatralizadas, etc. Ou seja, esta articulação entre o museu e a proximidade com a comunidade. Aqui temos duas imagens, isto aqui é uma imagem do teatro de fantoches, que foi do feito, que era o Gaspar Marques, assim, não temos imagens, foi feito pela Confederação, ainda não nos cederam as imagens do teatro, só eles que tiravam as fotografias, mas foi tudo em parceria com o museu, com o serviço educativo, com o museu, recriado. Ou seja, a história é o Gaspar Marques assim, não é? Que é a história, de certa forma, quando conhecem a história do Gato das Botas, é quase parecido. Mas com personagens dos biscainhos, com o fundo todo criado dos biscainhos e com a ideia, não é? Com objetos também, porque a oferta, porque era um baile de debutantes, em que a menina fazia, da senhora da casa fazia 15 anos, havia uma oferta por parte do rei, pronto, um conjunto que se vai também buscar a história. Ou seja, nesta brincadeira também se contam as verdades, não é? Aqui é a leitura, as leituras feitas no Jardim de Biscainho, em parceria com a Biblioteca do Escrever da Silva. Várias imagens, vou tentar despechar-me. Aqui temos foi um teatro de crianças para crianças, aqui era o Jantarão, foi feito também em parceria com o Projeto Expressar, foi uma atividade que era para jardins de infância. Aqui uma atividade de exploração, que era o Escape Garden, feito com sentido absoluto. Uma atividade de chocolate, não nos podemos esquecer que o chocolate no século XVIII era bastante apreciado, era uma iguaria, o chocolate líquido principalmente, com o chocolate sólido só surge no século XIX. Então nós temos esta parceria com a Fava Cacau e fazemos estas oficinas de chocolate. Uma futura oficina de chocolate que nós vamos fazer vai ser a recriação de uma receita do século XVIII, que é uma bomba calórica, não é? É por isso que eu digo sempre em tom de brincadeira, quando fazem os diabetes aparecer no século XVIII, principalmente com as bombas calóricas de chocolate que eles faziam com aquelas receitas fantásticas que tudo levava tudo. Era pimenta, colorau, numa receita, era uma explosão. A Adélia da Fava Cacau fez uma altura que nós vamos fazer essa experimentação de uma receita do século XVIII. E essa receita nós não experimentámos, aquilo dá um calor, por isso nós dizíamos que a cura para o Covid é aquilo, porque aquilo queima tudo e mais alguma coisa. Pronto, atividades de família, jogos tradicionais, isto foi no Carnaval, sessões de conto, outras aqui, o Cavaleiro da Dinamarca, com Sofia Melbrainer, em que foi feita também esta sessão de conto. Depois, no final, as crianças tinham que criar a sua própria banda desenhada também, sobre aquilo que acharam quando passaram pelo museu, tinham que criar
porque eles fizeram uma visita, tiveram um encontro e depois tinham que fazer uma banda desenhada sobre aquilo que experienciaram, sobre aquilo que sentiram no museu. Alguns aqui cartazes, não é, das nossas parcerias. Esta atividade é para amanhã, Família no Coração, é para a família. É bom fazer, então, esses jogos tradicionais também. Pronto, parcerias socioinclusivas promovem a inclusão social cidadania ativa, com projetos de inserção. Isto aqui foi uma visita, foi feita em parceria com a Caritas, não é? Uma visita especial para este grupo também. Nós temos vários parceiros socioinclusivos. O Projeto Homem, a Caritas, a Santa Cruz de Carvalho, os Serviços de Inserção Social do Ministério da Justiça, Centro Novaes e Sousa, que ajuda crianças especiais, Associação de Cegos e Ambílicos de Portugal. Nós temos atividades em que eles realizam aqui, são atividades de experienciação. Nós temos réplicas de objetos em que nós passamos pelos espaços, mas depois eles nos próprios espaços, ou nas réplicas ou em determinados objetos mesmo, eles tocam, porque nós vamos falar, mas eles podem tocar, podem, e depois organizam também outras atividades. A assistência de tuberculose, então, do Norte de Portugal, com esta questão do upcycling, que é para grupos carenciados, grupos inclusivos. O Instituto Português de Juventude, com as sessões de sensibilização, a CERCI de Braga também, que ajuda também estes grupos especiais. O objetivo destas parcerias é o desenvolvimento das capacidades, recuperação da autoestima, o estímulo relacional, a motivação, a solidariedade e respeito, desenvolvimento cognitivo e a sensibilização, ou seja, esta articulação entre museu, indivíduo e comunidade. Museu que promove a experiência individual, que vai levar a uma maior inclusão na comunidade. Há espaço de desenvolvimento pessoal, integração e inclusão na comunidade. Aqui temos algumas imagens, não é? Outra vez com a Fábrica Cacau, com esta sessão de pessoas em reinserção social. Aqui foi um teatro organizado, é da CERCI, com a CERCI. Aqui é um projeto que nós temos com os comerciantes da cidade, que é a Árvore Solidária. No Natal é colocada uma árvore na entrada do museu, em que todas estas desculpa para não fugir a palavra, todas estas associações que ajudam crianças, que ajudam pessoas com necessidades especiais, que escrevem um cartão, ou seja, cada membro dessa associação escreve um cartão e colocam esse cartão na árvore. E qualquer pessoa pode apadrinhar aquele pedido. Não é? Por isso é feita esta aproximação, não é? Entre o museu, os comerciantes, que é organizado por eles também, e todas estas associações, umas delas é a CERSA, o Novaes e Sousa, que depois todas as pessoas passam por lá. Normalmente não fica uma única criança ou pessoa sem um único presente. Isto é feito também em parceria com a Câmara Municipal de Braga. Quando há presentes que não são dados, a própria Câmara assume essa despesa, entre aspas, e oferece essas coisas, e nós próprios no museu também participamos dessa. Aqui temos algumas imagens com a CERCI, não é? Que nós temos com esta parceria. Eles fizeram um projeto artístico que teve em vários espaços da cidade, incluindo no Museu dos Biscainhos, que é uma exposição que abordava obras de arte criadas por eles, e fizeram também esta peça de teatro para o público que participou. Aqui temos outras, então, atividades. Aqui é o Centro Novaes e Sousa, não é? Que foram tocar, dançar, isto durante, na altura da pandemia, não é? Tinham que respeitar, eles podiam tocar muito, tinham que respeitar os distanciamentos, mas a dançar e passar um pouco, porque o jardim também é neste momento um refúgio para estas associações, porque não podiam ir para muitos espaços e aqui estão à vontade, respeitando os limites, mas conseguem estar porque é um espaço que é protegido. Aqui é o Projeto Homem, não é? O Projeto Homem insere pessoas, é um projeto
que temos esta parceria com este projeto Homem que Insere pessoas com fortes adições e que estão neste momento a entrar na vida ativa outra vez, na cena ativa, e então são eles, juntamente com a colega, que tratam também da horta, não é? Por isso é este projeto que é feito entre o Museu e o Projeto Homem, nesta parte desta inserção. Serviços educativos face à situação pandémica. Em confinamento, houve a necessidade de aproximação do museu à comunidade, através de meios digitais, vídeos temáticos, visitas guiadas online, exposições online, streaming e jogos digitais. Tudo organizado pela parte do serviço educativo. Aqui nós fizemos também exposições, aqui tem uma pequena notícia que foi feita, que foi uma exposição online, em que se falou desta chá ligação entre culturas. Estas são imagens das visitas guiadas online. Esta visita guiada foram criadas duas formas de visita, uma através de um PowerPoint para crianças do primeiro ciclo, que é um PowerPoint interativo, em que nós estamos deste lado e interagimos com as crianças que estão do outro lado. Depois, para públicos secundários e universitários, a visita guiada online direta nos espaços, tá? Em que nós fazemos, neste caso, eu normalmente costumo fazer esta visita, depois tem sempre alguém a filmar, neste caso o nosso estagiário, o Luís, que tem acompanhado estas experiências, aqui estava a explicar, não é? Ali aquela cena mitológica de séries lá, não vou variar, senão depois falo mais. Aqui temos algumas das atividades, eu coloquei do que foi partilhado nas redes sociais. Aqui a cozinha e o chocolate, em que na cozinha, não é, se falou sobre a aproximação, então, não é, um bocadinho, vídeos curtos. É esta também que temos que ter esta consciência. Não se podem criar vídeos muito longos, senão as pessoas não veem. Tem que ser vídeos curtos, diretos, e então vídeos no máximo 2 minutos, 3, em que se fala sobre, nós falamos sobre diversas coisas, vários temas, desde o chocolate, desde o tema da mulher, desde o leque, etc. Aqui, por exemplo. A nossa parceria com a Sílvia Santos, com os Contos no Palácio, que ela é aqui, mas ela gravou-os online com uma projeção depois, e aos sábados nós colocávamos no site as exposições, outra vez, temáticos, por exemplo, a Paixão de Levar. Nós, através da nossa coleção, criámos vídeos temáticos para a Páscoa, vídeos temáticos para o Dia da Mulher, diversas coisas. Um piscar de olhos sobre, foi algo que foi criado através dos temas mitológicos, porque todos os textos do Palácio têm temas mitológicos, o Rapto de Janira, Baco e Adriano. Sabia que era também dar a conhecer esta parte, também era um vídeo, não é, em que se explica o que cada espaço faz. O streaming, em articulação e parceria com a Câmara Municipal, neste caso, para concertos que foram dados nos Biscainhos, esta parte da mediação. Aqui a peça do mês, que era colocado, através das fichas do André Soares, os jogos, que decidimos colocar também com sopa de letras, peça em peças, que eram peças da nossa coleção, que foram transformados em puzzles e vão sendo partilhados, por isso sempre a tentar estar próximo dos nossos públicos, mas ao mesmo tempo dar a conhecer, não é, as nossas coleções e aquilo que nós trabalhamos. Em desconfinamento, atividades e oficinas próprias em parcerias, atividades nos exteriores jardins para famílias, não é, promover a segurança, o bem-estar, a sociedade, a cultura, foi essencialmente para famílias, mas não quer dizer que não façamos outras atividades, mas essencialmente atividades em exterior. Aqui nós temos, não é, as parcerias com a Biblioteca dos Carvalhais da Silva, com o sentido absoluto, com as diversas atividades que fazem de exploração, a biodiversidade sempre presente também. Parte dos serviços educativos e mediação. Qual é o futuro que nós pretendemos para o museu, mas também para a parte? Um fonte primário de conhecimento, ou seja, individual e coletivo, não é? Um contacto direto com a cultura, promovendo o processo ativo do conhecimento, a apropriação e valorização, aquilo que nós fomos falando ao longo disto tudo, para ver a valorização da herança cultural, da conscientização das gerações e a produção de novos conhecimentos, para o desenvolvimento individual e continuado.
Os serviços educativos promoverem a preservação sustentável desta cultura, da história, do património, a cidadania, a identidade, estimular as experiências de natureza cultural, é compreender o universo sociocultural e histórico-cultural do indivíduo e comunidades, levando ao melhoramento da autoestima e valorização da cultura museológica. O mediador cultural, que é aquele que trabalha essencialmente nesta área, é a valorização deste profissional, não é? Que é uma função, é ponte com as várias instituições e com a comunidade. É o que está em contacto direto com o público, é o que está à frente do processo de pesquisa. As pessoas muitas vezes não têm consciência que para criar é preciso também investigar. Há um forte processo de pesquisa, é necessário estar seguro daquilo que se faz para se poder comunicar bem, não é? Comunicar a parte patrimonial de forma a que seja acessível, não é? E estimular, o que estimula também o desenvolvimento individual no seio de uma comunidade. E tudo isto que nós fomos abordando faz parte do papel do mediador cultural promover este desenvolvimento individual e haver esta articulação com a comunidade. Isto é uma imagem que foi de uma visita guiada, não é? É só para identificar. O mediador cultural, o mediador deve ser cada vez mais através do encontro, de troca e negociação e comunicação, um motivador, um facilitador e um incentivador, aquilo que acabei de abordar. Deve provocar no público um pensamento crítico, deve provocar também uma reflexão cognitiva em que a pessoa possa atribuir sentido, valores e significados. Ou seja, sair deste espaço, mas com um sentimento que sai mais valorizado, que sai com outra visão, não é? Não é entrar aqui e sair igual, ou pior. O mediador deve inserir o indivíduo e a comunidade na linguagem do museu, não é? Expressa sempre das suas coleções. Linguagem esta que deve ser sempre abrangente. O mediador deve conhecer e cativar novos públicos e incluí-los socialmente a partir de estratégias inclusivas e abrangentes, por aquilo que nós também abordamos ao longo deste período. Aqui mais uma imagem, não é? Com esta ideia de abordar da parte da mediação com o público. Considerações finais. A mediação no museu, não é? Deve ser um polo dinamizador, ou seja, a mediação no serviço educativo deve ser um polo dinamizador, administrador e de aproximação à comunidade. Aposta na qualidade informal, ou seja, criar mecanismos que desenvolvam a solidariedade, a autoestima, a responsabilidade social, a cidadania ativa, que é muito importante, ou seja, envolver as pessoas na sua própria aprendizagem. A educação deve estar alinhada no desenvolvimento ao longo da vida, no encontro entre as gerações, aquilo que também já foi abordado na partilha de experiência e de saber. Uma aposta na experimentação sempre, no movimento, no improviso, na criação de novos paradigmas educacionais, espaços de comunicação verbal, visual, sensorial. Daí nós usarmos também o chocolate, não é? Que é para cativar as pessoas. A indústria profissionais tem um papel relevante para o desenvolvimento do indivíduo como cidadão. O uso da tecnologia cada vez mais e dos meios digitais para tornar essa comunicação mais acessível e perceptível a todos os públicos, não é? Como a criação, por exemplo, de audioguias. É um dos projetos que nós temos, audioguias, mas que sejam audioguias em que tenham personagens, em que a pessoa a entrar em determinado espaço, seja, por exemplo, a senhora que está na sala do estrado a falar um pouco sobre a sua vida e englobar, sem ser aquela audioguia às vezes maçudo em que está ali a debitar informação, é a promoção e valorização do ser e do saber no crescimento. Pronto, e termino aqui, peço desculpa muito obrigado, mãe, peço desculpa eu disse que falava bastante, pronto, tá? É isto. Não tem nada que pedir desculpa, Dr. Filipe, e acima de tudo agradecemos-lhe esse entusiasmo, essa força, essa energia transbordante que tenho a certeza absoluta passou para todos nós nesta sessão. E eu queria recordar o que foi esta tarde, em linhas muito gerais. Falou-nos da importância da mediação cultural, e assim começou. Falou-nos num complexo barroco em contexto urbano praticamente único no seu género na Europa e nestas circunstâncias que envolvem os biscainhos. Depois, na perspectiva da casa, e isto é muito interessante, de dentro para fora, fazendo aqui a anatomia de cada espaço relativamente à sua utilização, à sua fruição,
à sua valorização. E eu ia-lhe só pedir, Dr. Filipe, se não se importava de retirar o compartilhamento da tela, só para... Como é que eu interromper? Okay. Exatamente, é isso. Obrigado, obrigado. Depois falou-nos na ideia da casa senhorial, esta ideia do andar de baixo e do andar de cima. Eu lembrei-me logo daquela lógica tradicional da sociedade vitoriana, o upstairs e o downstairs, não é? Que no fundo vem destas lógicas da sociedade de antigo regime, das quais também aqui muito bem nos abordou. Depois, uma ideia extraordinária, também relacionada com a história da própria urbe bracarense, esta ideia de que Dom Diogo de Sousa abriu a cidade ao mundo, não é? Com o Arco da Porta Nova e não só, com numerosas iniciativas. Aliás, foi um dos primeiros a olhar para o património arqueológico da cidade e para a importância da sua valorização e conservação, como nós sabemos também. Falou-nos depois, e aqui para nós no Alto Minho é uma ligação especial, a ligação à família dos Condes de Bretianos. Sabemos que o título tem origem toponímica em Ponte Lima, não é? Na região de Bretianos. Depois a história interessantíssima do Deão da Catedral de Braga, que promove e patrocina obras que lhe definem aos biscainhos o ser e a fisionomia. A casa foi habitada pela família detentora até 1962. Encontramos depois representações dela nos mapas de Brown, 1591, e de Soares, o famoso mapa da cidade de Braga Primaz, também que aqui nos mostrou excelentemente. Era para ser um museu etnográfico de arte regional e foi este o seu primeiro programa museográfico expositivo na época do Estado Novo. Só depois foi pensada como um espaço de ambiência privilegiada da época barroca. E entre 1964 e 78 sofre obras profundas e abre ao público logo a seguir. Uma frase sua que eu também retive de entre várias: respira-se amor nestas paredes. E depois falou-nos exatamente na relação próxima do casal, de um dos casais que por aí passou. As diversas tutelas, a do Instituto Português de Museus e desde 2012 a Direção Regional de Cultura do Norte, a sensibilização dos visitantes para os temas da cidadania da atualidade, muito importante, que aqui também nos trouxe, a necessidade de um espaço expositivo dinâmico, a ajuda que este espaço dá à interpretação do barroco na região do Noroeste, com o trabalho de equipa e em rede que é necessário fazer, a importância da educação informal e da partilha de experiências, o serviço educativo que se move para ir ao encontro do visitante, o trabalho com os diversos públicos e suas necessidades específicas, e depois uma coisa muito importante, a importância da realização dos estágios no enriquecimento do portfólio do serviço educativo e na qualificação da oferta de atividades. As dinâmicas do tempo de pandemia, a mediação cultural, muito importante para compreender e para comunicar com os públicos, a dinamização comunitária através de atividades que entram e saem do espaço museológico expositivo, a abertura dos museus às sociedades e aos habitantes, as atividades e oficinas diversas, muito interessante também esta ideia, a introdução de animais no jardim e a aproximação aos públicos infantis, fantástico, e nomeadamente com... Eu queria, mas olha, não tenho permissão, nem temos que manter. Mas é uma ótima ideia, sem sombra de dúvida. E depois aqui uma tónica, Dr. Filipe, a importância da recriação histórica, que aqui tão bem foi documentada, registada, a festa barroca e as suas dinâmicas e a articulação entre a descoberta dos meios natural e cultural. Parcerias com associações, atividades viradas para a sustentabilidade, e demos aqui o exemplo das abóboras, do seu aproveitamento depois para o Dia das Bruxas, e deixe-me dizer-lhe a propósito, é uma atividade internacional, o Halloween é certo, mas depois podemos sempre puxar para as nossas próprias tradições populares e para o Dia das Bruxas, que também fazíamos, estas mistificações. Portanto, eu acho que tem todo o cabimento e acho que este cosmopolitismo também não quebra nada, em nenhum momento, aquilo que são as nossas tradições locais e que, aliás, este museu é a prova. E termino com esta frase: tantas podiam ser as coisas, e foram muitas aquelas que nos deixou, mas eu terminaria com esta: o museu é também um espaço de criação de novas memórias e até, porque não, de reinvenção das tradições. Dr. Filipe, muito obrigado.
E eu agora passava aqui a palavra para os nossos resistentes. Depois de tanto eu falar, foram caindo alguns, é normal. Não, não se preocupe, isto também havia aqui alguns impedimentos pessoais que nós também conhecíamos, mas também não faz mal, a sessão depois fica gravada e pode ser usufruída a todo momento. Eu ia perguntar à Catarina, à Sara, à Ana Paula ou ao Jesus se querem colocar alguma questão ao Dr. Filipe. Eu não, professora, eu fiquei muito esclarecida com tudo isso. E fiquei com Obrigada, vontade Catarina. de visitar o museu. Isso é que é importante. Muito bem, olha. Com certeza que vai ser muito bem recebida. Obrigada. Ai, de certeza absoluta. Seja por mim ou por qualquer outro colega, todos estão aqui dispostos e de braços abertos. É como a Arco da Porta Nova, estamos todos com as portas abertas. Sem sombra de dúvida. A Ana Paula deixou-nos uma mensagem no bate-papo. Muito obrigada, cumprimentos. E teve também que se retirar. Não sei se a Sara e se o Jesus querem intervir. A Maria Helena também teve que sair. Sim, senhor. Muito bem. Sendo assim, Dr. Filipe, não sei se quer deixar uma mensagem final. Eu queria muito agradecer-lhe. Esta partilha que aqui nos deixou é fundamental. Nós tivemos aqui alunos, tanto do curso de Serviços Educativos e Património Local, como, por exemplo, também dos mestrados de habilitação profissional para a docência, como é o caso da Catarina, que está a estudar para ser professora de Português, História e Geografia, esta aluna que aqui temos connosco. E por isso é muito importante também dar esta ideia de que este tipo de formações, como aquela que nos proporcionou nesta tarde, são oficinas verdadeiras de ideias para, tanto dentro como fora da sala de aula, tanto dentro como fora do museu, nós podermos efetivamente explorar o património local. E acho que essa mensagem absolutamente ficou. Na pedagogia de valores, no ser, no estar, no saber enquanto conhecimento, e por isso, Dr. Filipe, o Instituto Politécnico Viana do Castelo agradece-lhe imenso esta contribuição preciosa que aqui nos deixou e também esta força, este exemplo que deu pela sua presença, pela sua energia, se me permite também dizê-lo, e que eu também vou sentindo muito pelo trabalho que vai fazendo, aquele que é visível, aquele que não é tão visível, e esta sua sensibilidade para as formas de comunicação contemporâneas e para a juventude, que eu acho que é muito importante. Aquilo que disse dos vídeos curtos, da comunicação incisiva, acho que é muito importante. Não é às vezes com grandes discursos muito elaborados e muito distantes que nós necessariamente só sensibilizamos, não é? E eu se calhar terminava com esta ideia, Dr. Filipe. É isso que disse e tem que ser esse discurso direto, incisivo, não, sem grandes rodeios, que é para as pessoas conseguirem também perceber, não, sem aquela ideia que nós estávamos a falar no início, não é? Aquela parte muito académica que a grande maioria do público não percebe. Não pode ser assim. Temos que criar tem que ser uma comunicação em que seja acessível a todos. Doutor Gonçalo, quero-lhe agradecer também, não é? Quero-lhe agradecer também o seu entusiasmo, a sua força, a sua energia, agradecer também mais uma vez o seu convite, congratulá-lo também por esta dinâmica, património e em conversa, que é muito importante para todos nós, para esta partilha, não é? E experiência entre profissionais, entre futuros profissionais. Por isso, o meu muito obrigado, em meu nome, em nome também do Museu dos Biscainhos, e já sabe, pode contar connosco sempre para o que for necessário e cá estamos para fazer o melhor pelo nosso património, pela nossa cultura. Tá? Agradeço imenso. E agradeço eu também muito, Dr. Filipe. Aqueles que aguentaram até ao fim, aqueles que foram caindo pelo caminho, mas pronto. Tá? Foi muito bom de ouvir, não custou nada. Oh, ainda bem, fico feliz por isso. Muitíssimo obrigado. Olha, aqui tenho um testemunho que não é, como é que é de dizer, suspeito, é insuspeito. Portanto, é a melhor avaliação que nós podemos ter desta tarde. Catarina, muito obrigado pela sua presença
e por ter ficado e resistido. E, Dr. Filipe, conte com o Instituto Politécnico para aquilo que necessitar. Estamos do vosso lado e daremos, evidentemente, todo o apoio. E, olha, estamos com vontade, e agora isto melhorando, oxalá, de ir presencialmente aí ter consigo e ter uma visita guiada consigo. Será bem-vindo. Todos vocês, tá? Obrigado. Muito obrigado. Até breve. Até breve. Daqui a 15 Obrigado. dias já estamos com outro convidado. Obrigadíssimo. Deus. Obrigado. Um grande abraço. Outro.